Capítulo 3. Mais que mocinhos e vilões. As pequenas chantagens emocionais do dia a dia e como sair delas. A cena é um clássico do cinema ou das novelas. Uma personagem descobre um segredo da outra e a manipula com a intenção de conseguir o que quer. A vilã ou vilão, porque quem faz as ameaças é sempre uma pessoa má, transforma a vida do mocinho ou da mocinha em um inferno. O nosso herói ou heroína sofre abrindo mão do que quer e age de acordo com a cartilha do chantagista, em nome da defesa de algo maior, normalmente a vida de alguém que ama muito, ou para salvar o casamento, ou a carreira que lutou tanto para criar. Fato é que aprendemos que a chantagem emocional é um jogo entre alguém malvado, cruel e egoísta e uma pessoa bacana, batalhadora e esforçada. Duas pessoas com adjetivos opostos em uma luta do bem contra o mal. Na vida real, as coisas não são exatamente assim. As pequenas e grandes chantagens do dia a dia não envolvem um vilão e um mocinho, e tampouco um segredo grave que, se tornado público, pode destruir a vida do chantageado. No cotidiano, as trocas chantageadoras envolvem pais, filhos, cônjuges, amigos e colegas de trabalho. Em lugar do tal segredo, temos ameaçados o amor do outro, a aceitação, o carinho, o emprego, a promoção no emprego, a guarda dos filhos, o futuro planejado, a imagem que criamos para nós. Fantasiada de senso de obrigação, culpa e medo, a chantagem emocional permeia grande parte das nossas relações e sequer nos damos conta do que estamos vivenciando. Aprendemos a fazer chantagem e a sermos chantageados ainda muito novos. A base da educação de crianças na maior parte das famílias é a chantagem emocional. Você só vai ganhar o brinquedo se arrumar o quarto. Se você não sair daí agora, eu vou te bater. Assim você deixa a mamãe muito triste. Eu vou adoecer com você agindo assim. Desse jeito, você nem parece minha filha, não merece o sobrenome que tem. Vamos fazer uma viagem incrível quando você merecer. Por mais educacionais que essas frases pareçam, são, todas elas, demonstrações claras de chantagem emocional. Ameaças, promessas de recompensas, vitimismo, uso de senso de obrigação. Trocas que desconsideram o mundo inteiro de quem escuta essas frases, seus sentimentos e necessidades e resumem todo o diálogo à vontade de quem pede, exige. Não importa o quanto custe ao outro atendê-la. Não o fazemos porque somos maus, ruins, vilões de novela. A chantagem surge da ausência de conhecimento de outras formas de agir. Ela aparece quando o medo fala mais alto que o desejo de cuidado e amor. Todas as relações possuem algum grau de manipulação. Aquela voz dengosa que insiste mesmo que o outro diga não. A irritação porque as coisas não aconteceram da forma planejada. A briga quando o outro decide que tem outras prioridades além de atender às nossas necessidades. Volta e meia somos manipuladores, porque vivemos em uma sociedade que utiliza o medo, a culpa, o senso de obrigação e a vergonha como principais motivadores para conseguir o que quer. A manipulação passa a ser uma chantagem emocional que exige nossa atenção e nosso cuidado quando custa energia, felicidade e disponibilidade de alguém. Quanto da vida do outro estamos exigindo para termos os nossos anseios atendidos? E quanto pagamos da nossa própria vida enquanto atendemos o que o outro quer e espera de nós?
Será que é chantagem? Você vai ter coragem de viajar em pleno Natal? O que eu vou falar com seu pai? O que eu vou fazer com as coisas que já planejei para o final de ano, sem você e as crianças aqui? Meu Deus, eu não esperava por essa. Mas tudo bem, meu filho, pode ir. Se divirta em sua viagem. Seu pai e eu damos um jeito, sozinhos, em casa no Natal. Acho que você é uma profissional muito boa. Pode subir muito na carreira. Se fizer tudo o que eu falar aqui na empresa, essa promoção vai chegar rapidamente. Amiga, só você pode me ajudar a resolver este problema. Eu não sei o que vai acontecer com a minha carreira se você não conversar com a equipe do RH. Eu acho que vou perder o emprego. Como vou pagar o plano de saúde da minha mãe? Quer dizer que você não vai comigo para a festa da empresa? É a sua decisão? Sinceramente, se você me amasse, nem levantaria a possibilidade de me deixar ir sozinho. Eu não vou suportar perder você. A minha vida vai acabar. Não faça isso comigo. Você sabe que eu tenho depressão. Não faça isso comigo. Temos pouca consciência sobre o que é chantagem emocional e como ela está presente em nossas relações. Por isso, comecei este capítulo trazendo para você frases que são comuns em muitas relações e que são demonstrações claras de chantagem. Há um tempo, assisti a uma cena em uma das minhas séries favoritas, This Is Us, em que mãe e filha conversavam. A mãe criticava, reclamava e exigia coisas da filha. E ela, tensa e cansada, explodiu. Você sabe por que meus irmãos e eu não visitamos você? Porque perto de você falta ar. Já reparou que algumas relações criam uma atmosfera tão densa e pesada ao nosso redor que fica difícil respirar? Que o ar entra e sai de maneira tão rápida e acelerada que não conseguimos relaxar? Perder a autonomia e o direito de cuidar dos próprios desejos e necessidades tem um preço alto, que pagamos com nosso bem-estar e nossas relações, não somente a relação em que somos chantageados. Isso acontece por um motivo muito simples. Não conseguimos compartimentar a vida e separar cada relação em caixinhas distantes umas das outras. As dores e os sentimentos se misturam. Depois de um dia inteiro prendendo o ar em uma relação insuportavelmente desgastante com o chefe, é ilusão acreditar que você chegará em casa com tranquilidade e disposição para lidar com as demandas da relação com os filhos, com o companheiro ou companheira, com a família. O cansaço e o estresse vão desconectar você do cuidado e conectar você com o medo, com a vontade de parar a dor. E, nessa sintonia, a chantagem vai parecer a única saída. Chantageados costumam atuar como chantagistas em outras relações, por vezes na mesma. No livro Chantagem Emocional, a terapeuta Susan Forward discorre sobre a chantagem emocional e todas as suas nuances, mostrando, inclusive, os tipos de chantagistas. A classificação é importante para sabermos identificar as situações que vivenciamos e como lidar com elas. É como base nesse estudo que desenvolverei este capítulo. Nomear a chantagem como tal nos traz maior clareza sobre como agir e fortalecer a certeza de que precisamos respeitar e defender nossos limites, porque o outro, perdido em seus próprios medos e angústias, não o fará. Não é uma forma de rotular alguém, mas de identificar a situação. A chantagem emocional é o caminho que muitos de nós aprenderam a trilhar para atingir os próprios objetivos e identificar quando
estamos dançando entre os dois polos nos traz a liberdade de romper os ciclos. Assim como não é uma demonstração de falha de caráter, a chantagem também não condena as relações ao rompimento. Podemos construir novos caminhos para nos relacionar. Existe vida após a identificação de problemas nas nossas relações e comunicação. Claro que esse caminho de reconstrução da forma de se relacionar não será responsabilidade apenas de um. E, caso o outro não esteja disposto a mudar a forma de atuar na relação, o melhor caminho talvez seja o rompimento. Mas essa não é a regra. Não temos apenas as possibilidades de abandonar as relações ou ficar. Doa a quem doer. Identificar em nós a vontade de construir formas mais respeitosas e profundas de nos conectarmos é o passo mais importante para iniciar esse cuidado com as relações. O final feliz não significa uma garantia, mas permanecer numa relação que custa a nossa paz e a tranquilidade representa, por si só, um sofrimento que nos rouba a felicidade. Temos medo de dar nome às coisas, porque assim não poderemos mentir para nós mesmos e criar justificativas para as atitudes do outro que nos machucam. Mas não dar nome não diminui a nossa dor. Identificar as situações em que somos chantageados e chantagistas exige coragem e pode mudar nossa vida. O não que dizemos e ouvimos não é um não universal, mas um não para aquilo que é proposto. Como é proposto? No momento em que é proposto. Ao identificar a chantagem e decidir dar passos para que ela acabe, estamos dando não para a relação nos moldes em que ela se apresenta, da forma em que ela se apresenta. E é o chantageado que precisa dar esses passos, porque raramente quem pratica chantagem emocional vai passar, do nada, a enxergar o outro e as suas necessidades. Estabelecer limites que protegem o seu querer é sua responsabilidade. Uma relação que nos retira a possibilidade de dizer não é uma relação que custa muito para nós, mesmo que não assumamos isso. Como dito anteriormente, vamos analisar os principais tipos de chantagistas, segundo o estudo realizado por Susan Forward. Castigadores. Os castigadores são os que utilizam a punição como principal método para conseguir o que querem. Eles se dividem em ativos e silenciosos. Os castigadores ativos são o tipo mais evidente de chantagistas, porque deixam clara a desconsideração com o que desejamos ou pensamos, no momento em que fazem as suas exigências. Deixam claro o jogo de poder que envolve a chantagem e se colocam em lugar de superioridade com quem chantageiam. Se você não assinar o divórcio, eu vou tomar a guarda das crianças. Você não precisa ficar para a reunião, não tem problema, mas não ache ruim se amanhã tiver outro funcionário no seu lugar. Você vai comigo para a casa da minha mãe ou eu não vou para a festa na casa da sua amiga. O medo de quem escuta as ameaças dos castigadores faz com que esqueça as possibilidades que tem. Diante das ameaças, gritos e humilhações, a sensação de desproteção e desamparo cresce em um nível muito alto, a ponto de não ser possível escutar os próprios sentimentos. Essa é, aliás, uma das características da chantagem emocional. Ela aumenta os sons naturais da culpa, do medo e do senso de obrigação a um volume tão alto que impede o raciocínio claro. No caso dos castigadores,
Nos vemos em uma encruzilhada, preso entre dois caminhos: fazer o que o castigador quer ou assumir as infinitas dores que certamente virão da punição após a negativa. As ameaças não são uma arma de pessoas ruins, mas a repetição de um aprendizado infantil. O castigador se coloca em um lugar superior na relação e acredita que os seus castigos e punições ensinarão ao chantageado o que ele precisa aprender. Consegue reconhecer a repetição da dinâmica presente na relação de pais e filhos? Como disse lindamente Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ao sentir medo, insegurança e angústia, o castigador utiliza a arma que conhece para suportar a dor. Ameaça, grita, brada. Por mais que pareça uma demonstração de poder, a raiva esconde a própria fragilidade. Experimente em um momento em que estiver só ou com alguém que apoia você, repetir frases ameaçadoras que já escutou. Grite as frases e depois perceba o que acontece em seu corpo. Os sintomas que percorrem seus braços e pernas. A ansiedade presente em seu coração. São sinais claros de medo, não de poder. Medo de perder o poder sobre si e o que acontece em sua vida, além da convicção de que a única forma de proteger esse poder é subjugando o outro, porque relacionamentos seriam uma disputa constante de poder em que um perde e o outro ganha. E, já que alguém tem que perder, que não seja o castigador. Castigadores silenciosos. Marisa estava em um casamento aparentemente feliz. Tinha um marido amoroso e gentil, com quem se relacionava bem, que jamais gritava ou se descontrolava, como escutava nas histórias das amigas sobre os seus maridos. Acontece que a relação feliz e harmoniosa ruía sempre que dizia não ao companheiro. Apesar de não gritar, a arma utilizada por ele, a indiferença e o silêncio, retirava as suas forças e o seu chão. Inicialmente, as situações em que isso ocorria eram muito pontuais. O dia em que ela decidiu passar um fim de semana com a mãe em um hotel rendeu uma semana sem se falarem. Ao chegar em casa, o marido estava com o rosto sisudo e silencioso. E assim permaneceu por alguns dias, até que ela, culpada e angustiada, pediu perdão, assumiu sua decisão como um erro e prometeu jamais repeti-lo. Com o passar dos anos, o comportamento piorou bastante. O que ocorria em situações muito específicas passou a acontecer por qualquer discordância. A expectativa de viverem o silêncio torturante deixava Marisa sem ar. O relacionamento já não parecia tão feliz. Existia uma tensão constante, a sensação de que, a qualquer momento, o clima da casa mudaria e parecia um cemitério. E Marisa odiava cemitérios. A situação chegou a um extremo. Marisa queria cortar o cabelo e tinha medo do silêncio do marido. Um corte de cabelo. A autonomia sobre o próprio corpo. Definitivamente, algo precisava mudar em sua relação. Os chantagistas castigadores silenciosos são sutis. Não gritam, não enlouquecem, não ameaçam. Não dizem o que vão tirar de você se não atender exatamente o que desejam, mas torturam mesmo assim. A punição é silenciosa, mas não menos eficaz. Eles se tornam um lembrete vivo de que você não fez o que queriam. E só, sem troca, sem interação. A indiferença é um dos maiores medos da nossa infância.
Deixe em aberto o que o outro está sentindo, e as criações da nossa mente, a partir do medo, dão cores tenebrosas ao silêncio. Quando aconselho pais que estão vivenciando situações de muitos maus comportamentos dos filhos, pergunto como está a conexão e a atenção que estão ofertando para a criança, porque ela precisa de atenção e tentará consegui-la, mesmo que seja ruim, com gritos e castigos. Inconscientemente, aprendemos que a atenção ruim é melhor que nenhuma atenção. O castigador silencioso aprendeu isso e usa essa informação a seu favor. E o chantageado, ansioso para encerrar os contornos de tortura que o silêncio tomou, aceita qualquer coisa, promete qualquer coisa, desde que a dor pare. Marisa racionalizava os comportamentos do marido, justificando-o um a um. Utilizava os conhecimentos que tinha sobre a infância do companheiro para manter-se enredada em seus quereres. As situações que não nos custam muito de nossa vida, nossa energia e nosso bem-estar não pedem muita racionalização e justificativa. São mais fluidas e claras. Os momentos em que repetimos 1000 vezes para nós mesmos que esse ou aquele comportamento são aceitáveis e normais, que estamos sendo intolerantes e bobos e que não custa nada atender ao querer do outro, são sinais claros de que algo está errado em nossas escolhas, que elas não estão alinhadas com os desejos do nosso coração. Saber que os comportamentos do marido eram motivados por sentimentos e necessidades que ele tinha, que a história de vida dele não o ensinou a conseguir o que queria de forma diferente, não justificava Marisa abrir mão da própria liberdade. Ela era esposa, não terapeuta dele. Este é um dos pontos mais difíceis quando pensamos em adotar uma comunicação empática e respeitosa. Saber o limite da empatia e do acolhimento. Entender o que nos cabe e o que não é nossa responsabilidade, visto que não podemos correr o risco de nos misturar ao outro a ponto de não saber quem somos. Autopunitivos. Júlio recebeu uma proposta de trabalho em uma cidade 1000 quilômetros distante de onde morava. A vaga era a realização de um sonho. Atuaria em um ramo que adorava e seria gerente geral das filiais da empresa. Era uma proposta irrecusável. Mas, no meio do caminho, tinha uma pedra. Cada vez que pensava em deixar a mãe, o corpo doía de medo do que podia acontecer. Ele morava em uma casa vizinha à dela e, mesmo casado e com 3 filhos, fazia pelo menos uma refeição por dia com a mãe e o pai. Júlio se sentia responsável pela felicidade da mãe e não fazia nada que pudesse chateá-la. O que ela faria se eu fosse embora? Conversou com a mãe sobre a possibilidade de mudança, e a reação dela foi ainda pior que a esperada. Vou morrer sem você aqui. Eu vou adoecer. Você sabe que não aguento uma tristeza dessa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai aceitar, meu filho? Você sabe que eu quero que você seja feliz. Quero mesmo. Mas o que vou fazer sem você e os meus netos? Você já ganha bem, não precisa ir embora. Onde está meu remédio de pressão? Tenho certeza de que a minha pressão está alta. Estou passando mal. E agora, o que faria? Como conviveria com a culpa se a mãe realmente adoecesse a ponto de falecer? A possibilidade de perdê-la parecia tão real, quase palpável, que a felicidade pela proposta de emprego se dissipou. Tornou-se um castigo ter que tomar uma decisão que, segundo seus medos, poderia custar a vida da mãe.
Quando falamos dos limites da empatia e do cuidado com o outro, alguns tipos de chantagem são os mais perigosos e difíceis de lidar. Enquanto os castigadores despertam nosso medo sobre o que podem fazer conosco, os autopunitivos despertam nossa culpa em relação ao que pode acontecer com eles. O que podem fazer se não atendermos exatamente o que querem, do jeito que querem? Os autopunitivos nos fazem acreditar que todo sofrimento que experimentarão na vida será responsabilidade nossa. Conseguiremos viver com a culpa de sabermos que fomos responsáveis pelo sofrimento de pessoas que amamos e admiramos? Podemos conviver com o rompimento de obrigações sociais que aprendemos ainda muito novos? Os chantagistas autopunitivos ampliam a culpa e o senso de obrigação em níveis quase enlouquecedores. Eles nos fazem acreditar que só existem dois caminhos: fazermos o que querem ou empurrá-los em um penhasco de intensa dor e sofrimento. Eles nos ameaçam com a própria saúde e o próprio bem-estar. Em casos extremos, nos ameaçam com sua própria vida. Se você me deixar, eu me mato. Acontece que não podemos conter o impulso autodestrutivo de quem quer que seja. Não podemos fazer ninguém feliz. Essa não é nossa responsabilidade. Você pode ajudar com indicações e tratamentos terapêuticos, acompanhamentos de pessoas qualificadas para cuidar. São muitas as possibilidades mais saudáveis para todos os envolvidos do que abrir mão do seu querer para evitar uma tragédia que não existe. Uma coisa os filmes e produções de mídia sempre acertam: a chantagem não tem fim. É uma ilusão acreditar que é somente uma ocasião pontual, que vai acabar, que é somente dessa vez. Não, não é só dessa vez. Cada vez que atendermos ao pedido do chantagista para acabar com seu sofrimento e com o nosso, não acabamos com a dor, mas apenas a adiamos. E a próxima dor, a próxima chantagem, o próximo sofrimento e a próxima angústia certamente virão. Na realidade, a tendência natural é que se tornem cada vez mais frequentes, porque o chantagista se acostuma a ter seu querer atendido e fica cada vez mais demandante. Sofredores. Carlos e Henrique eram amigos e estudavam em um mesmo curso de pós-graduação. Carlos estava acumulando muitas funções. Se dedicava à monografia que precisava apresentar ao final do curso. Acabara de abrir uma empresa e estava concluindo os trâmites necessários para a adoção do primeiro filho com o marido. Enquanto vivia uma das melhores fases da vida, que, apesar de demandante, se alinhava com a realização de alguns sonhos. O amigo Henrique parecia estar sempre com problemas. A todo tempo reclamava da namorada e do relacionamento que parecia caminhar para o fim, e da mãe, com quem morava. Certo dia, após descrever com detalhes as crises que vivia, Henrique pediu que Carlos assumisse parte da escrita da monografia dele, visto que não estava emocionalmente bem e certamente não daria conta de concluir. O que começou como apenas um pedido acabou com um ultimato. Só você pode me ajudar. Se eu não entregar essa conclusão, não vou me aceitar no emprego de que eu tanto preciso. Você sabe que só estão aguardando o certificado. E eu não vou conseguir entregar. Você tem noção do quanto isso vai ser trágico para mim? Cara, eu não aguento mais morar com a minha mãe e não ter grana para sair com a minha namorada. Você pode mudar a minha vida. Carlos sabia que não podia assumir tamanha responsabilidade, sobretudo naquele momento da vida.
mas não conseguia lidar com a possibilidade de não diminuir o sofrimento de alguém. Que tipo de amigo seria se não ajudasse Henrique? A dúvida e a angústia pareciam consumi-lo, e a cada mensagem que recebia perguntando se podia ou não ajudar o amigo, ficava mais ansioso. De repente, encontrar o amigo e colega nos corredores da universidade tornou-se uma tortura. O rosto sempre sisudo e pesaroso de Henrique despertava em Carlos grandes doses de culpa pela própria felicidade. Como era possível ser feliz enquanto se negava a ajudar o amigo a sair do poço de dor em que estava mergulhado? Os chantagistas sofredores despertam o nosso salvador interior, tocam em nossa vontade de reduzir o sofrimento do outro e na obrigação infantil de fazer mamãe e papai felizes. A narrativa detalhada dos próprios sofrimentos, com o pedido de salvação, faz parecer que, se não atendermos o que pedem, seremos pessoas ruins, malvadas e sem coração. Lembra que a maioria de nós aprendeu que o mundo se divide entre pessoas boas e pessoas ruins? Os sofredores apelam para esse maniqueísmo e nos fazem duvidar da nossa própria bondade e humanidade. Descrevem o próprio sofrimento com riqueza de detalhes, bem como o sofrimento que viverão se não fizermos o que querem. Enquanto os autopunitivos afirmam que vão começar a sofrer se não atendermos aos seus quereres, os sofredores atribuem a nós a única saída da dor em que já estão inseridos. Nós nos tornamos sua tábua de salvação. Somente nós podemos salvá-los. A urgência é uma das maiores características da chantagem emocional. Você não tem tempo de pensar, de ponderar, de procurar saídas. Precisa fazer o que é pedido, como é pedido, no momento em que é pedido. Você, só você. Falta o ar, e tudo que você deseja é respirar novamente, com alívio. Acontece que o chantagista sofredor tem no sofrimento um estilo de vida. Desenvolveu a personagem de mártir, que é vítima do mundo, azarada e injustiçada, como forma de lidar com a própria existência. Ele não vai parar de sofrer se você atendê-lo, apenas vai mudar o sofrimento. Os chantagistas sofredores se ofendem com a nossa incapacidade de ler os seus pensamentos e salvá-los da própria dor, e seguem ofendidos e magoados, porque esperam do outro o que ninguém pode dar. Atender a um sofredor é um trabalho para a vida inteira, daqueles excessivamente cansativos e exigentes. Tantalizadores. Carla era uma funcionária exemplar. Chefiava um setor importante de uma empresa de cosméticos de médio porte e se esforçava diariamente para manter a produção de maneira adequada e eficiente. Certo dia foi convocada para uma reunião com seus superiores e nela foi apresentada uma ideia incrível. Haveria uma ampliação na empresa e ela seria promovida a diretora-geral. Para que isso realmente acontecesse, precisava se dedicar à construção do projeto de funcionamento e implantação de uma nova ala. Carla investiu muita energia nesse projeto. Foram noites dedicadas à empresa, horas e horas de trabalho não remunerado. Tudo em prol de uma recompensa maior que logo viria. Na data em que informariam se o projeto fora aprovado e quando seria implementado, Carla foi parabenizada pelo brilhantismo do seu trabalho e informada de que, para que tudo desse realmente certo, o setor que estava sob a sua responsabilidade precisava atingir uma meta de produtividade 2 vezes mais alta do que a que normalmente atingia.
A decepção foi enorme. Apesar de elogiada pelos chefes, a recompensa prometida não veio. No lugar dela, mais uma condição. Será que, se realmente atingisse a meta, a promoção viria? Será que o tal projeto realmente existia ou era uma forma de mantê-la desesperadamente produtiva na empresa? Sabe aquela cena de alguém andando a cavalo com uma espécie de anzol com açúcar ou cenoura preso na ponta para que o animal caminhe? Pois bem, os tantalizadores são os que montam no cavalo enquanto seguram o anzol. São os chantagistas mais sutis, porque não prometem nos castigar ou não nos fazem duvidar de nós mesmos, mas em lugar disso, oferecem uma recompensa, um presente, uma felicidade, um pote de ouro no final do arco-íris. As promessas variam entre promoções e recompensas profissionais a amor, aceitação na família e amizade. A mensagem é: eu tenho algo que você quer e precisa, e vou dar desde que você faça exatamente o que quero, quando quero, do jeitinho que quero. Acontece que a recompensa nunca vem, não por inteiro. Um tantalizador não dá de coração aberto, não faz nada com a intenção de tornar a sua vida mais maravilhosa. Eles agem em interesse próprio, enxergam as relações como uma constante troca de favores e usam nossa vontade de nos realizar profissionalmente, ser amados e aceitos como moeda de troca para alcançarem o que desejam. Entender que existem vários tipos diferentes de chantagem faz com que consigamos reconhecer o que nos acontece nas relações. É importante dizer que uma mesma relação pode ser permeada por tipos diferentes de chantagem e, por vezes, quem é chantageado de uma forma costuma ser chantagista de outras formas. Percebe como é complexo, como existem muitas nuances? Os roxinhos emocionais. Existem machucados que deixam feridas que doem constantemente até que melhorem. Existem outros que, em vez de deixarem feridas abertas e expostas, causam apenas hematomas. Eu costumo chamar esses hematomas de roxinhos. Pequenas e grandes manchas arroxeadas que normalmente não doem, mas que, quando tocadas por alguém, nos fazem experimentar dores agudas. Nosso corpo emocional é cheio desses roxinhos. São hematomas que ficaram depois das trombadas, pancadas e lutas que travamos vida afora. A maior parte dessas dores não foi cuidada quando ocorreu. Grande parte delas sequer tivemos consciência de que aconteceram, mas ficaram marcadas em nossa história e regem muitas das nossas ações e reações no dia a dia, sobretudo nas relações mais íntimas. As chantagens emocionais são um grande reflexo desses roxinhos. Quando as fazemos ou quando cedemos a elas, estamos com essas dores latejando e apenas queremos que parem. A forma que aprendemos a fazê-las parar, assim como tentar sarar os roxinhos, é, em regra, um aprendizado infantil. São ligações que fizemos como crianças sobre o que causava e o que aliviava nossa dor. Ferramentas desenvolvidas por uma criança com pouco recurso psicológico e emocional para cuidar de si e lidar com o que lhe fazia sofrer. Queremos que a dor passe, que o medo passe, que a angústia vá embora. Não aprendemos que as dores fazem parte da vida e que pedem atenção e cuidado. Aprendemos a fugir da tristeza,
da ansiedade, da frustração, como se fosse possível selecionar o que vamos sentir. Nessa busca constante de fugir dessa dor, desenvolvemos formas de lidar com o que acontece. E quem convive conosco aprende o que engatilha essas reações primitivas, o que dispara a nossa dor. Esse aprendizado do que funciona conosco é utilizado por quem pratica a chantagem emocional, ou seja, quem ensina ao chantagista como chantagear você é você mesmo. Respira, não estou culpando você por absolutamente nada. Estou informando que, sem perceber, agindo como age, reprisando histórias da sua infância e mecanismo que aprendeu nos seus primeiros anos de vida, você ensinou a quem te chantageia as ferramentas que usar com você. Tomar consciência disso é maravilhoso, porque você ganha a linda oportunidade de romper esse ciclo. Se para a chantagem funcionar você precisa repetir o comportamento que tem, cabe a você fazer com que ela pare de surtir efeito. Raramente o fim da chantagem virá do chantagista, já que a chantagem funciona. Nos próximos tópicos falaremos sobre como fazer isso, mas já adianto que não será tomando responsabilidades que não são suas. Não será convencendo ninguém a nada. O cuidado conosco e com os nossos limites é o grande segredo para a mudança. Todos temos uma história. Nenhum de nós brotou absolutamente do nada nas relações. E essas histórias reverberam em nossas formas de ver a vida, de entender o que o outro diz, de agir quando queremos algo. Aprendemos ou desenvolvemos, em algum trecho da caminhada, cada conceito que carregamos em nós. Assim como estamos em nossas relações, com nossas feridas e curas, com nossas luzes e sombras, as pessoas com quem nos relacionamos também estão. Mais uma vez repito, não estamos aprisionados nos papéis de vilões e mocinhos. A vida não é simplista como aprendemos que era. Marisa, que era casada com um castigador silencioso, trazia em sua história motivos para ter tanto medo do silêncio. Era filha única e cresceu com o pai e a mãe, vendo uma relação entre eles conturbada e infeliz. O pai era um homem sisudo e grosseiro, que gritava diante dos desagrados, enquanto a mãe permanecia em silêncio profundo ao escutar os gritos do marido. Após as crises e brigas, o clima na casa ficava tenso e pesaroso. Por diversas vezes, ela compartilhava com as amigas que a família parecia viver em um constante funeral. Faltava apenas um caixão com um corpo no meio da sala. Assim que saiu de casa, Marisa experimentou uma vida mais leve. Decorou a própria casa de forma divertida e animada e, consciente e inconscientemente, buscou fugir do clima de funeral que foi tão presente em sua infância. Quando o companheiro adotava o silêncio como forma de lidar com o que o desagradava, a Marisa adulta e a Marisa criança se misturavam. Sentia o medo, a angústia, a ansiedade que foram presença frequente na infância. Experimentando uma dor tão profunda, fazia qualquer coisa para que ela parasse, inclusive assumir erros que não cometera e violentar os próprios limites. O trauma não fica preso ao momento em que aconteceu, mas permeia outras ocasiões e, quando vivemos situações semelhantes às que causaram o trauma, experimentamos emoções e sensações físicas que o revivem, como se estivessem acontecendo novamente. Nosso funcionamento psíquico não é lógico e linear, não atende às regras da física. Passado e presente se misturam em um emaranhado muitas vezes difícil de desfazer. A criança assustada que fomos
preenche o adulto e governa as suas atitudes. Manda, grita, ameaça e se faz de vítima, como o chantagista. Ou atende, obedece e implora a mamãe que lhe tire do castigo, como o chantageado. Apertamos o replay de cenas que vivemos, oscilando entre os papéis de oprimido e opressor. Não sei listar quantas pessoas me procuram falando: Elisama, prometi que jamais agiria como meu pai. Eu sei o quanto me machucou o que ele fez, mas quando percebo, estou falando exatamente com as mesmas palavras. Parece que sou ele. Identificar esses gatilhos e colocar o passado no passado é uma tarefa imensa, que pede autoconhecimento, paciência e, na maioria das vezes, alguns anos de trabalho terapêutico. Não será natural e simples, mas nos liberta para decidir como vamos agir e para escrever novas histórias para nós mesmos. Tenho uma tendência bem grande a adotar a postura do chantagista castigador. Diante do medo, do cansaço ou de qualquer sentimento que me lembre da minha própria vulnerabilidade, meu padrão é tornar-me assustadora. A curiosidade de entender o que dispara as minhas reações me faz cada vez mais consciente e autônoma diante da vida. Buscamos autonomia e liberdade, e só as teremos realmente quando aprendemos a separar o passado do presente, construindo novas ações para além das repetições automáticas do que vivemos. Júlio, o filho da mãe autopunitiva, mantém a dinâmica estabelecida na infância. Era o filho bonzinho, o que jamais desobedecia e que sempre fazia a mamãe feliz. Aprendeu a colocar na felicidade do outro a medida da própria competência e valor. Cresceu sem escutar os próprios sentimentos, necessidades e quereres, e reproduziu o papel do filho exemplar no trabalho, no casamento e em outras relações. Quando a mãe afirmou que adoeceria por culpa dele, Júlio viveu seu maior pesadelo de infância. Sentiu-se como a criança que desapontou a mamãe, com pavor da possibilidade de ser abandonado pelos pais, de quem dependia. Na infância, o medo de abandono é um medo da morte. Ser abandonado pelos pais significa perder o teto onde morar, a comida que sustenta. É uma possibilidade real de morrer. Ao escutar as ameaças de sofrimento da mãe, Júlio voltou a ser a criança que não pensa logicamente e não questiona os pais, sentindo o maior dos medos, o abandono definitivo. A mãe morta. Cada um de nós tem inúmeros rostinhos emocionais que são pressionados pelos comportamentos do outro ou pelas surpresas da vida. Assim como Marisa tinha os padrões que a aprisionaram no papel que ocupava no casamento, cedendo à vontade do marido para retomar a sensação de paz e tranquilidade, ele também tinha em sua história raízes que o levaram a se silenciar diante do desagrado. O chantagista não age por maldade, mas por inabilidade de agir de maneira que respeite a si e ao outro ao mesmo tempo. Mas antes que essa afirmação ative em você a capa esvoaçante do super-herói ou da super-heroína, você não pode salvar ninguém de si mesmo. Não pode ensinar como se relacionar. Acreditar que podemos transformar quem convive conosco é uma ilusão que maltrata e fere todos os envolvidos. A motivação por trás da ação. A vergonha, a culpa, o medo e o senso de obrigação são motivadores comuns em nossa sociedade. Aprendemos que precisamos dessa dor para sermos melhores, para agirmos de maneira adequada. Não fomos ensinados a construir uma vida melhor e mais maravilhosa, mas a fazer o que deve ser feito,
ou sofrer as vergonhosas e dolorosas consequências dos nossos atos. Desde os primeiros meses de vida, somos treinados a valorizar o que o outro vai pensar em detrimento do que sentimos ou queremos. Olha, a moça olhando você chorar. Que coisa feia um menino tão bonito agir assim. Não há qualquer menção ao nosso mundo interior. Precisamos focar no que o outro pensa sobre nós para sermos aceitos. A chantagem emocional amplifica essas mensagens, elevando o seu volume a um nível ensurdecedor. Por isso, é tão difícil enxergar saídas quando estamos vivendo uma situação assim. Susan Forward utiliza a sigla FOG para nomear o clima criado pelo chantagista e que impede o chantageado de ter clareza na situação. Fog significa neblina em inglês e, nos estudos de Susan Forward, se torna o acrônimo de fear, medo, obligation, obrigação, e guilt, culpa. O chantagista cria uma neblina densa e espessa que dificulta a visão. Com a culpa, o medo e o senso de obrigação gritando tão alto, apenas queremos que a dor seja aliviada, que o barulho diminui, que alcance um grau que sejamos capazes de suportar. Queremos respirar novamente, porque o ar denso e pesado parece nos sufocar em vez de nutrir a vida. Nesse lugar primitivo, ansioso e angustiado, topamos qualquer negócio para sentir alívio, mesmo que isso nos custe paz e bem-estar. O desejo por um alívio imediato nos coloca nos lugares mais irracionais de nós mesmos. Queremos apenas que pare, que a dor pare. Todos temos medos, inúmeros deles. Medo de sermos abandonados, medo de ficar sozinhos, medo de perder quem amamos, medo da exposição das nossas falhas, medo de não ser aceito, medo de ser mal interpretado, medo da raiva do outro, medo de perder a vida. Alguns medos são tão primitivos que não fazem o menor sentido se olharmos de perto, mas temos medo de olhá-los de perto, e por isso ele segue nos dominando. Pedro entrou em contato comigo porque estava com dificuldades de conversar com a esposa e queria demonstrar um limite de maneira não violenta. Ele iniciou a conversa contando que Joana, a esposa, costumava insistir muito quando queria algo e que esse comportamento fazia com que cedesse, mesmo quando não queria. Ele acabava fazendo o que ela queria e lhe enviando a conta depois, com mau humor, ressentimento e respostas ríspidas. A dinâmica estabelecida acabava por ferir os dois. Perguntei por que ele não dizia não. Tenho medo de que ela fique chateada. E o que acontece se ela ficar chateada? Vai ficar reclamando e enchendo meu saco. E o que acontece se ela ficar reclamando e enchendo seu saco? Quanto tempo essa situação dura? Sei lá, uma hora ela para. E por que você tem medo de que ela fique chateada? Não sei. Tenta descrever o seu maior medo de quando ela fica chateada. O que você acha que ela vai fazer? Descreve a situação. Você tem medo de que ela vá embora se você disser que não vai sair para jantar ou viajar com a família dela? Acho que tenho, mas é meio irracional, porque ela não vai embora por causa disso. Só que eu fico tão agoniado que prefiro fazer o que ela quer. Pedro não estava em um relacionamento com chantagem emocional. Joana costumava reclamar após um não e logo parava.
Não ameaçava lhe tirar absolutamente nada. Não entrava nos ciclos do sofredor ou do chantagista autopunitivo. Mas Pedro era filho de uma mãe chantagista, que havia lhe tirado a autonomia e o poder de escolha durante toda a infância, a adolescência e parte da vida adulta. Estava acostumado com a dinâmica de se relacionar com o feminino dizendo sim, apenas para encerrar o assunto, enquanto guardava rancor e ressentimento, culpando o outro pelas dores que vivenciava. Ele repetiu o comportamento que havia estabelecido com a mãe, sem sequer dar a si mesmo ou à esposa a oportunidade de construírem juntos uma nova dinâmica na relação. Quando decidiu que começaria a demonstrar os próprios limites, Pedro pôde olhar para o medo de perto e enxergar o quanto esse medo era irracional e primitivo. Quando não conseguia dizer não, era o Pedro criança com medo do abandono da mãe, não o Pedro adulto conversando com a esposa. Se relações em que a chantagem emocional não está presente despertam nossos medos de forma tão profunda, imagine situações que o medo é conscientemente usado para nos apavorar. Olhar para o próprio medo de frente pode nos fazer enxergar que ele é bem menor do que acreditávamos e que, por mais assustador que possa parecer, observá-lo com cuidado e atenção nos dará a oportunidade preciosa de desenvolver ferramentas para lidar com ele. Quanto mais fugimos do medo, maior ele fica. Menos definidos são os seus contornos, maior o seu domínio sobre nossas atitudes. Parafraseando Carl Jung, o que negamos nos subordina, o que aceitamos nos transforma. E como estamos falando de subordinação, precisamos olhar de perto o senso de obrigação que tanto nos oprime e nos invisibiliza nas relações, e que costuma nos enredar em relações de chantagem emocional. Filho, marido, esposa, funcionário, chefe, amigo, são rótulos sociais que interferem diretamente na forma com que lidamos conosco e com o outro. Nossas expectativas mudam quando colocamos essas palavras na equação, porque cada uma delas carrega em si um grande peso. O que é uma boa esposa? E um bom marido? O que é um bom filho ou filha? E um bom amigo? Quantas e quantas vezes atendemos ao que o outro quer porque acreditamos que esse é nosso papel na relação, sem pensar no que está vivo em nós ou no outro? Uma das perguntas mais bonitas que aprendi com a comunicação não violenta é: onde está a vida nessa conversa? A vida é o que não cabe nas caixinhas de certo ou errado, bom ou ruim. A vida é o que pulsa, que sente, que deseja, que anseia, que quer conexão porque precisa do fluir natural do dar e receber, como algo que dá mais sentido para a existência. E essa vida se esconde nas nossas trocas, quando começamos a falar em termos de obrigações, do que temos que fazer e do que o outro tem que fazer. A obrigação nos faz perder o prazer de fazer algo pelo outro. Perdemos a alegria e a disposição porque estamos fazendo o que tem que ser feito. E cobramos do outro que faça o que também tem que ser feito para que o nosso tem que valha a pena. Faço tudo por você, sou uma excelente esposa, você tem que me apoiar também. Eu sou uma mãe excelente e você não me valoriza. Como pode me dizer não depois de tudo que fiz por você? Agindo assim, você nem parece a funcionária exemplar que é. Filhos precisam honrar pai e mãe. Amigos não deixam outros amigos na mão. Você tem que me ajudar.
Os exemplos são inúmeros e caberiam em um livro inteiro. São várias as situações em que nos perdemos nas obrigações diárias, nas relações e esquecemos o que queremos e por que fazemos o que fazemos. Nos momentos em que nos desconectamos de nós e do outro. Onde está a vida nessas conversas? Outra forma de usar o senso de obrigação na chantagem emocional é a gratidão. Em nossa sociedade, aprendemos a sermos gratos por muito pouco e entendemos que a gratidão nos vincula eternamente a quem nos ajudou quando precisávamos. Estive ao seu lado quando você precisou mudar de emprego. Apoiei e fiz inúmeras ligações para que voltasse para o mercado de trabalho. Só estou pedindo que pague o curso que deseja fazer. Como você não percebe que é o mínimo que pode fazer por mim? O mínimo que podemos fazer às vezes se torna algo enorme que sufoca, que rouba a autonomia e a disposição e que torna o dar e receber natural da vida algo pesaroso, uma troca vazia de interesses. Podemos sentir gratidão sem perder a autonomia sobre nós e as nossas escolhas. Faça porque tem que fazer, porque, se não agir exatamente como esperado, o título de boa mãe, bom filho, bom marido, bom funcionário, ou sei lá o que for, lhe será retirado. E sem isso, você será o extremo oposto. Nenhum de nós quer ser o extremo oposto. Não estou dizendo que você só fará o que quer, do jeito que quer, mas que é preciso se conectar à vida para que as relações fluam de uma maneira mais saudável. Os tem que podem ser substituídos por eu escolho fazer isso porque quero aquilo. Escolho acordar de madrugada para cuidar do meu filho, porque quero que ele cresça saudável e com um vínculo forte comigo. Escolho permanecer nesse emprego porque quero a segurança que ele me proporciona. Quando colocamos nesses termos, os tem que se encerram. E o que fica precisa ser olhado com atenção e ser remanejado. Cuidar do outro e contribuir para a sua felicidade alimentam nossa própria felicidade. Mas, quando pagamos com o nosso bem-estar e alegria, o custo fica alto demais. O melhor é fazer escolhas que nos possibilitem assumir responsabilidades sem nos aprisionar a situações que nos fazem perder a conexão conosco e com o outro. Podemos cuidar dos nossos pais porque queremos vê-los bem, não porque somos obrigados e precisamos ser bons filhos. O fato de nos conectarmos com o que realmente sentimos e cuidar de nós enquanto cuidamos do outro e das relações faz a vida ser melhor. É uma missão difícil calibrar as responsabilidades e os cuidados do dia a dia com a tendência natural de fugir do que nos causa desconforto e dor. Não é possível viver sem dor. Toda relação pede doação e entrega. Acontece que o preço para cuidarmos das nossas relações não pode se descuidar de nós mesmos. É claro que, por vivermos em uma realidade de grande desigualdade social, para parte da população, as escolhas, sobretudo as que envolvem trabalho, saúde e educação, são mais limitadas e menos autônomos. Construir uma estrutura social mais igualitária permite que cada indivíduo consiga fazer escolhas reais e que tornam a vida melhor, em vez de ter como opções o ruim e o menos pior. O que deveria ser básico se torna privilégio. O último item do FOG, a culpa, é utilizada de maneira tão desproporcional e violenta que nos faz perder a noção de quem somos e do que queremos.
a perspectiva sobre quem somos muda e nos enxergamos de maneira rasa e incompleta. Para além de errarmos, nos tornamos o erro. Às vezes nem chegamos a errar, mas o chantagista descreve as nossas supostas falhas de maneira tão intensa e convicta que duvidamos de quem somos e dos nossos valores. Conheci Milena há alguns anos e, na época, ela vivia um relacionamento abusivo com um então namorado. Ela era uma mulher bonita, inteligente e bem-humorada quando estávamos sozinha, mas, perto dele, se tornava silenciosa e tensa. Certo dia, recebi uma ligação dela, chorando muito, dizendo que tinha feito algo terrível e que, por causa dela, o namorado havia perdido o emprego. Quando busquei entender o que aconteceu, tomei um susto. Milena havia marcado de ir ao cinema com algumas amigas e comentou com o namorado naquela manhã. Horas depois, ele teve uma reunião de trabalho e fora demitido do emprego. Encontrou com ela nervoso e irritado e disse que perdeu o emprego porque ela o tinha provocado logo pela manhã. De uma maneira distorcida e equivocada, o namorado a convenceu de que marcar de ir ao cinema com as amigas tinha causado a demissão dele. Eu fiquei chocada. Como alguém poderia ter caído em uma história tão mal contada? Mas hoje entendo o poder da FOG e a desorientação que a chantagem emocional provoca. Milena duvidou das próprias qualidades e capacidades e se perdeu na culpa por algo que sequer provocou. Estava disposta a agir como o namorado queria, como forma de reparar a dor que supostamente causara. Ele sabia disso e estava disposto a usar esse desejo dela de expurgar a própria culpa para conseguir o que bem quisesse. No caso de Milena, a culpa era nitidamente irreal e desmotivada, mesmo que ela não fosse capaz de enxergar isso sozinha. Mas e quando somos realmente responsáveis por algo que prejudicou o outro e as relações? Qual o limite entre repararmos os nossos erros e deixar que a outra pessoa nos puna e chantageie porque erramos? Será que nos sujeitamos à vontade do outro é a melhor maneira de nos sentir bem com quem somos e com as nossas ações? E se, em vez da justificativa absurda dada pelo namorado, Milena tivesse perdido em um investimento todo o dinheiro que tinha juntado para o casamento? E se o tivesse traído? Que atitudes deveria tomar para reparar o erro? Quantas deveria fazer por ele para que a conta fosse paga? Em quantos relacionamentos os nossos erros se misturam à definição de quem somos e nos colocam em posição de desigualdade com o outro? Quantas vezes escutamos: "Você me deixou triste, você me decepcionou", e buscamos fazer com que o outro se sinta feliz, animado, realizado, como se tivéssemos o poder de fazê-lo? O medo, a obrigação e a culpa estão presentes na nossa vida e fazem parte da existência. Quando são utilizados para que façamos algo pelo outro, tornam-se componentes perigosos de uma neblina que turva a nossa visão, nos desorienta e desestabiliza. É impossível viver feliz e saudável quando se está perdido em meio a essa densa atmosfera. É insustentável manter-se em relações que distorcem a nossa visão de quem somos, maximizam as nossas dificuldades e defeitos e menosprezam a nossa complexidade. Quando essas vozes falarem alto, respire e lembre da pergunta: onde está a vida nessa conversa?
Mudando o funcionamento da engrenagem. A chantagem é mantida porque funciona. Simples assim. A melhor forma de fazê-la parar é fazer com que pare de funcionar. Ok, essa parte não é tão simples assim. Na realidade, é bem complexa, por tudo que falamos até aqui. Mexe com a nossa história de vida, com as nossas angústias e medos. Faz passado e presente se misturarem e nos leva a lugares primitivos dentro de nós mesmos. Lidar com situações dolorosas nas nossas relações é um exercício intenso de autoconhecimento e autocuidado. Não é fácil e indolor. Realmente, a opção é fácil, simples e gostosinha. Não veio no pacote quando falamos sobre resolver os desencontros nas relações. Acontece que permanecer nas relações em moldes que nos causam dor também não é. Enxergar as pequenas e grandes chantagens emocionais do dia a dia e buscar formas de lidar com elas é assumir a responsabilidade de transformar a vida em algo mais maravilhoso. As relações podem ser melhores se assumirmos a nossa parte nessa transformação. É importante dizer que a nossa parte jamais será 100%. Jamais. Uma relação precisa ser cuidada por todos os envolvidos nela. Acreditar que você pode amar por dois, cuidar por dois e escutar por dois é uma das maiores mentiras que aprendemos sobre relacionamentos. Este é um livro que fala sobre conversas corajosas e que usa a não violência como base do conteúdo. Desejo que você não confunda, em momento algum, a postura não violenta com passividade, com a ideia romântica, opressora de um amor que pode, sozinho, sarar todas as feridas e cuidar de todos os problemas de uma relação. Não acredito em ser não violento com o outro enquanto nos violentamos. Um dos princípios da comunicação não violenta é enxergar o humano por trás da fala e do grito. Nos conectamos à humanidade do outro, aos seus sentimentos e necessidades, e criar, pelo diálogo, uma ponte que nos une. Mas, para fazermos isso, sem nos perder da nossa própria humanidade, precisamos estar fortalecidos e conectados com nós mesmos, ou corremos o risco de nos misturar ao outro a ponto de não saber mais quem somos e o que queremos. Sim, escutar e nos conectarmos ao outro é lindo, mas, por vezes, é inviável, sobretudo quando há desigualdade nas relações. Por vezes, a atitude menos violenta que podemos tomar é cuidarmos de nós sem levar todos os comportamentos do outro para o lado pessoal. É sairmos do jogo de mocinhos e vilões e enxergar que o outro tem os próprios motivos para agir como age e que não temos, naquele momento, condições emocionais de ofertar a escuta e o cuidado de que precisa, sem que nos esvaziemos das nossas forças e anulemos as nossas necessidades. As dicas que darei agora têm como base mudar a dinâmica de chantagem emocional presente nas relações, sem demonizar nenhuma das pessoas envolvidas, e entender que, em determinadas situações, as nossas energias estão focadas em colocar bordas que cuidam do que vive em nós. Por muito tempo acreditei que, por estudar a não violência e adotá-la como farol da minha vida, eu precisava ser empática e compassiva com o outro até o ponto em que ele precisasse. Acreditei verdadeiramente nisso e, por algum tempo, anulei algumas das minhas necessidades porque precisava ofertar escuta para que a fala fosse bem recebida. Mas, como dito até aqui,
Cada um de nós tem sua história e, muitas vezes, por mais cuidado e atenção que tenhamos com a nossa fala, ela será recebida de forma julgadora pelo outro. Se apenas eu escuto e cuido da relação, ela deixa de estar conectada com o dar e receber natural da vida. Dediquei um capítulo exclusivo à escuta nesse livro, mas não se esqueça de que, em algumas situações, o máximo que você conseguirá ofertar à relação é o cuidado com os seus limites. Vamos às dicas. Você é bom, boa, o suficiente. Uma das principais características da chantagem emocional é a dúvida que impõe sobre as nossas qualidades e capacidades, sobre o lado que ocupamos no jogo entre mocinhos e vilões. Se não atendermos ao que nos é exigido, seremos pais ruins, filhos ruins, esposas e maridos ruins, amigos ruins, funcionários inadequados, loucos, descontrolados, fracos e irresponsáveis. A mensagem é sempre a mesma: ou você faz o que eu quero, ou você é o problema. É importante lembrar que somos maiores que um sim ou um não que daremos ao outro. Continuamos merecendo amor, carinho e respeito, sendo quem somos. Podemos ter contribuído com a manutenção da chantagem emocional quando atendemos à exigência feita pelo chantagista, mas jamais seremos a causa da chantagem. A responsabilidade pelo que se faz e fala é de quem faz e fala, jamais do outro. Esse fortalecimento das próprias convicções e valores, do que é nossa responsabilidade e do que é responsabilidade do outro, melhora as relações e nos melhora nas relações. Não é sobre você. A chantagem é uma estratégia aprendida antes da relação em que ela acontece. Em regra, na infância. É uma forma de lidar com o medo de não conseguir o que quer e é disparada por angústias muito primitivas. Cada um dos exemplos de chantagem que citei, ou que você tem em mente neste momento, é vivenciado por duas pessoas com histórias de vida únicas e especiais. Não é sobre o que você faz ou não, mas sobre como cada um aprendeu a lidar com os próprios medos e angústias. Por mais que você conheça a história de vida do outro, lembre-se de que não é capaz de salvá-lo dos seus traumas e crises. Você não causou esses traumas e não tem o poder de fazê-los desaparecer. Você não é superior ou inferior a quem chantageia. Lembre-se de que, provavelmente, você também faz chantagem nessa ou em outras relações. É saudável e libertador entender que não é sobre nós a forma como o outro lida com as dores e alegrias que vivencia. Encare seu medo. Nomeie seu medo. Olhe para ele. Qual será o pior cenário possível se você disser não e demonstrar o seu limite? O que pode acontecer se você buscar cuidar da sua autonomia na relação? Olhe para o medo com curiosidade e investigue os seus motivos. Por vezes, temos medo das consequências do não e do rompimento que pode vir a acontecer se cuidarmos do que precisamos e, por isso, pagamos pela manutenção da relação com o rompimento do que é importante para nós. Nós nos ferimos para não machucar a relação, o que é ilusório, porque, feridos, não estamos inteiros e acabamos por ferir também. Nenhuma relação pode ser saudável se machuca quem está nela. Um nós saudável pede um eu e você saudáveis também. Importante: uma relação em que existe a possibilidade de agressão não é uma relação que deve ser mantida.
Não há conversa que deve ser estabelecida. Não alimente a ilusão de que pode mudar isso. Um limite essencial foi ultrapassado. Simplesmente saia. Você suporta lidar com a dor. Quase todas as pessoas que cedem ao que o outro pede, sem conversar sobre o que sentem e precisam, dizem não colocar o limite porque não suportariam a reação do outro. Essa ideia de que não suportaremos as consequências dos nossos limites nos aprisionam em situações adoecedoras. Você suporta o olhar triste e magoado da sua mãe, bem como escutar a frase: "Você vai me adoecer". Você suporta o silêncio do seu marido ou esposa. Você suporta a reação do seu chefe. Você suporta. Nenhuma dessas dores vai causar a sua morte ou a morte do outro. Demonstrar limites, sobretudo nas primeiras vezes, é extremamente desconfortável. E você suporta lidar com esse desconforto, porque não há mudança sem incômodo. A expectativa de que as mudanças ocorrerão de forma leve e indolor, com muita facilidade, nos paralisa. Não será natural, será o oposto disso. E essa dificuldade não fala das suas qualidades ou defeitos, dos seus talentos ou incapacidades. O que torna um comportamento fluido e natural é a prática, a repetição. Não espere que seja fácil. Não será. A maioria das nossas reações foi aprendida na infância, o que quer dizer que vivemos esses medos profundos no começo da nossa vida e sobrevivemos a eles. Se quando criança, com menos condições físicas, emocionais e psicológicas, você suportou, por que não haveria de suportar agora? Você dá conta, em prol da relação que deseja construir consigo e com o outro. Não dê respostas imediatas. Uma das principais características das chantagens emocionais é a urgência. Quem chantageia tem pressa de se livrar dos próprios medos e ansiedades. Tudo é para ontem. Acontece que, na maior parte das vezes, as respostas podem ser dadas após ponderação e reflexão. Por vezes, respondemos imediatamente porque também queremos nos livrar da pressão, das palavras, da ansiedade e do medo que gritam em situações que nos assustam. Lembre-se de que você suporta e peça um tempo. Essa é uma questão importante e eu preciso pensar. Dou uma resposta assim que analisar melhor as coisas. Preciso de um tempo para refletir. Estas respostas dão espaço para que você pondere, escute os seus sentimentos e necessidades e se conecte com o cuidado consigo e com as relações. Provavelmente, o chantagista vai pressionar. Vai dizer que não pode esperar, que é urgente. Respire. Você suporta lidar com seus medos. Ele, ela, suporta lidar com os dele ou dela. Reflita. O que o pedido feito desperta em você? Atendê-lo fere algo que é importante? Pense, reflita, observe. Analise a situação com calma, sem tentar se convencer de que não custa nada atendê-lo. Escute o que está vivo em você, o que sente, precisa, conforme expliquei no capítulo anterior. Nessa ponderação, esqueça os rótulos. Chantagista, mãe, pai, marido, chefe. Escute os seus sentimentos e se responsabilize pelas suas ações e escolhas. Escute o seu corpo. Por vezes,
Racionalizamos excessivamente os assuntos enquanto a resposta está clara em cada milímetro do nosso corpo. Enquanto diz: não custa nada. Como estão seus ombros? E a sua barriga? A sua garganta? As suas costas? O que fica tenso e o que relaxa? O que dói? Ninguém está escutando os seus pensamentos, as suas reflexões. Não reprima o que realmente sente. Não se perca nos julgamentos sobre si e sobre o outro. Converse consigo mesmo e não se desvie do que está vivo nessa conversa. Planeje o que e quando vai conversar. Temos a tendência a esperar que as situações mudem sem a nossa interferência. Sofremos, nos machucamos e esperamos que, na próxima vez, as coisas sejam diferentes. Que a família perceba a pressão desnecessária que faz e pare. Que a chefe enxergue que você trabalha melhor quando tem seu tempo e ritmo respeitados. Que o marido ou esposa finalmente entenda que você tem limites e os respeite, mesmo que você nunca os comunique ou sustente. Não vai rolar. Em regra, as pessoas estão presas aos seus próprios dramas e dificilmente vão enxergar o que você deseja, sem que isso seja devidamente comunicado. Não espere que a próxima vez seja diferente, mas exercite agir diferente da próxima vez. Se você seguiu os passos anteriores, já sabe o que deseja e já decidiu sua resposta. Agora é o momento de pensar em quando vai comunicá-la e em como vai fazê-lo. O momento e o lugar são muito importantes. Escolha um ambiente com uma carga emocional menor e que desperte menos tensão em você. Talvez o jantar em família não seja o melhor momento para comunicar a mudança para os seus pais. Talvez o final de um dia tenso de trabalho não seja o momento adequado para conversar com seu marido ou esposa sobre os problemas do casamento. Existem momentos que facilitam e que dificultam a conversa. Existem lugares que nos deixam tensos e lugares que nos deixam mais confiantes. Escolha o melhor lugar para você. Depois de escolher o lugar, planeje o que vai falar. Nesse passo, pense em todas as respostas possíveis que virão da pessoa. O que ela normalmente fala nesses momentos? Que frases costuma dizer? Se possível, anote. Escreva as frases e pense em respostas possíveis para cada frase. Respostas em que você não se defende e não ataca. Sempre que se defende ou ataca, você abre espaço para a infinita contra-argumentação do outro. Em situações em que está emocionalmente frágil e sem condições de escutar empaticamente, foque em demonstrar o seu limite de maneira respeitosa. Em Chantagem Emocional, Susan Forward sugere algumas respostas para a demonstração de limites diante das situações de chantagem. Essa é uma decisão sua. Eu realmente espero que não faça isso. E essa é uma escolha que apenas você pode fazer. Podemos conversar novamente quando estiver mais calmo? O que você acha? Quando você me insulta, tenho dificuldade de escutar o que realmente deseja. Percebo que essa é a forma que está enxergando a situação. Entendo que esteja chateada e a minha decisão está tomada. Nenhum de nós é vilão ou herói, apenas queremos coisas diferentes. Escolher uma resposta emocionalmente saudável evita que sejamos reativos
e façamos o que os nossos padrões geralmente ditam. Amplia as possibilidades. Falarei sobre escuta ativa nos próximos capítulos. Ensaie as respostas emocionalmente saudáveis. Repita várias vezes, andando pela casa, dirigindo, tomando banho. A cada repetição, elas parecerão menos estranhas e mais aplicáveis, mais possíveis. E ajuste as suas expectativas. Talvez a pessoa haja de maneira mais acolhedora. Pondere os próprios comportamentos e escute o que está vivo em você. E talvez não. Talvez ela escute apenas os próprios medos e angústias, que imagine os piores cenários e que isso impeça a conexão. Talvez abrir mão do que acredita e deseja requeira uma desconstrução acima do que o outro pode ofertar. E talvez, mesmo escutando o que vive em cada um, vocês percebam que os caminhos que desejam trilhar são diferentes entre si. O final novelesco pode não acontecer. E tudo bem. Não dá para evitar a demonstração de limites por medo de destruir a relação quando o preço a ser pago é a destruição de quem somos, aos pouquinhos. Nenhuma relação será tão duradoura quanto a sua consigo mesmo. Dessa vez, você não poderá fugir. Que tal começar a cuidar dela de maneira mais afetiva e efetiva? Eliminando a opção da chantagem. Estudar sobre a chantagem emocional me causou uma explosão de ideias que eu precisava compartilhar e, por isso, gravei uma sequência de vídeos nas minhas redes sociais. Para minha surpresa, grande parte dos comentários dizia: Elisama, me ajuda, descobri que sou muito chantagista. E agora? O reconhecimento das próprias chantagens diárias foi um choque para grande parte das pessoas que me acompanhavam. Talvez, nesse ponto da leitura, você esteja percebendo que utiliza a chantagem em muitas das suas relações e que ela é, de certa forma, o seu padrão. Como agir diante dessa descoberta? O que fazer com uma forma de lidar com os sentimentos que já está tão enraizada em sua história? As dicas a seguir buscam estimular o entendimento das ações que disparam a chantagem, bem como construir novos caminhos e formas de agir. Reconheça que é um padrão aprendido e que não define quem você é. A chantagem emocional não nos torna bons ou maus, vilões ou mocinhos. Não fala sobre o nosso caráter. É uma estratégia que aprendemos, em regra ainda crianças, para conseguirmos atender às nossas necessidades. É a base da educação tradicional, fundamentada em punição e recompensa. A maioria de nós foi ensinada a agir de maneira adequada por medo da punição, por medo da vergonha ou da culpa que sentíamos se desapontássemos nossos pais. A desconexão conosco e com o outro é uma consequência direta da educação que recebemos. Para além disso, foi, também, a forma com que vimos os adultos agirem entre si, com os amigos, funcionários, chefes, pais e irmãos. Quem utiliza a chantagem cresceu em um ambiente em que ela acontecia de forma intensa e comum. Por isso, eliminar a opção da chantagem exigirá atenção, esforço e dedicação, como toda mudança importante que adotamos em nossa vida. Existem outras estratégias. Você possui opções. No capítulo anterior, expliquei a diferença entre necessidade e estratégia e que, na maior parte dos nossos conflitos, estamos apegados a estratégias
sem ter real noção das nossas necessidades. Quando fazemos chantagem emocional, acreditamos que a única forma de conseguirmos o que queremos é exigindo, ameaçando, gritando, se fazendo de vítima, oferecendo recompensas. Quando atendo pais e mães, escuto: Elisama, eu só ameaço quando a conversa não funciona. Eu já tentei de tudo e ele não me atende. Daí eu grito. Não enxergarmos outras saídas não significa que elas não existam. Quando sentir vontade de ameaçar, gritar ou se colocar como a grande vítima das situações, respire e se pergunte: que estratégias não estou enxergando nessa situação? Nomeie a sua necessidade. Para encontrar estratégias, é essencial que você nomeie o que está vivo dentro de você. Como dito anteriormente, o que vive em nós está algumas camadas abaixo dos nossos julgamentos e pensamentos. Perceba do que precisa. Acolha. Após nomear o que sente, as possibilidades de estratégias surgirão. Importante: necessidades não são apenas as necessidades físicas. Crescemos tendo foco nas necessidades físicas e desconsideramos as emocionais. Apoio, acolhimento, descanso, lazer, comunhão e tantos outros são necessidades emocionais importantes que sequer nomeamos e reconhecemos sua urgência em nossa vida. A necessidade é um caminho amplo e nos tira dos becos estreitos das estratégias que aprendemos como únicas possibilidades. Ninguém é obrigado a nada. Peça de maneira não violenta. Conversas baseadas em obrigações nos distanciam de nós e do outro. Reconheça aquilo de que precisa e peça de maneira não violenta, seguindo as 4 perguntas que apresentei anteriormente. O que está acontecendo? O que estou sentindo? O que eu quero, preciso, desejo, necessito, espero? O que o outro pode fazer para me ajudar a suprir essa necessidade? Em vez de você é minha esposa, tem que ir comigo ao jantar. Tente. Eu assumi o compromisso de ir ao jantar hoje e estou me sentindo inseguro, pois os donos da empresa estarão lá. Preciso de apoio e companhia e gostaria muito que você pudesse ir comigo. Sei que está cansada e não quero que seja algo pesado para você. O que você acha de ir comigo? Você acha possível? Existe algo que eu possa fazer que facilite as coisas? Assim, abandonamos o tem que, o preciso que você faça, e falamos em termos de sentimentos e necessidades. Aceite que o outro tem o direito de dizer não. Escutar não costuma ser difícil e, para a maioria de nós, é demonstração de rejeição. Dói, frustra. E nós precisamos aprender a lidar com essa frustração e com essa dor. Acolher as nossas angústias sem despejar no outro a responsabilidade de nos fazer felizes. Você pode ligar para alguém para desabafar e pedir escuta. Você pode escrever todos os palavrões que vierem à sua mente em um papel. Pode tremer de ódio e deve assumir que tudo isso é seu e que você cuida desses sentimentos. Você suporta lidar com a sua dor. Ela não vai te engolir ou matar. Se não tem conseguido suportar, procure ajuda. Só não temos o direito de impor dor ao outro porque não conseguimos lidar com a nossa própria dor. Você possui o direito de cuidar do que importa para si.
o outro também. Perceber as dificuldades na comunicação e as falhas na dinâmica da relação nos dá a maravilhosa oportunidade de ajustarmos o passo e transformar o encontro em algo seguro, acolhedor, amoroso e fortalecedor. São incríveis começos, mesmo que o relacionamento chegue ao fim, visto que relações com chantagens emocionais não fazem bem a ninguém.